Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Segunda-feira brava, viu? Ainda mais depois de um fim de semana desses. Não, um dia mais lindo que o outro. O Alberto é que deve ter aproveitado também para passar o fim de semana em Ilhabela. Deve estar chegando cheio de novidades. Bom dia, Maria. Bom dia, mas o que é isso? Pegou catapora, Alberto? Não brinca com a desgraça dos outros que é pecado, hein? Não, mas o que é isso? É pitu que eu trouxe pra você, frutado aperitivo. Não, isso aí, essas manchinhas no seu rosto, no seu braço. Borrachudo, Maria. Borrachudo, eu nunca vi tanto borrachudo na minha vida. Pelo jeito eles gostaram mesmo de você, hein? Não, assim, quer dizer, eu não sabia que em Ilhabela tinha tanto borrachudo. Me falaram que é porque lá tem muita água doce, sabe? Tem muitos rios, cachoeiras, corredeiras, laguinhos. Quer dizer, então, que onde tem rios e lagos tem borrachudos? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu não entendi direito, não. Mas a gente vai entender tudo muito direitinho na nossa teleaula de hoje. Nós vamos ver que alguns seres vivos são muito diferentes quando jovens e adultos. E vamos entender a relação do ciclo de vida do borrachudo com a água doce. Vamos ver também que existem rios agitados, rios calmos e tranquilos, com águas transparentes ou com águas cheias de partículas. Vamos ver um espetáculo da natureza. O encontro das águas escuras do Rio Negro com as águas barrentas dos Solimões. E vamos observar que os seres que vivem em rios com águas límpidas e cristalinas são diferentes daqueles que habitam rios com águas cheias de partículas. A nossa teleaula está começando agora. Borrachudos atacam turistas em Ilhabela. Autoridades competentes declaram guerra ao inseto. Se providências não forem tomadas, o movimento de turistas vai cair. E a Ilhabela vive do turismo. Olha só que problemão. Vamos ver o que eles fizeram? Eles pulverizaram ruas, quintais das casas e praias. Olha, Alberto, deu no jornal aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu que sou picado, eu sei que fica doida, Maria. Olha aqui, os borrachudos de Ilhabela viraram até notícia de jornal. E o jornalista nem me entrevistou, pode? Olha. Oi. Oi, Lineu. Olha aqui, quase que o Alberto vira notícia de jornal. Como assim? É que houve uma invasão de borrachudos lá em Ilhabela. Olha só como eu tô todo picado. Mas tá falando aqui que as autoridades vão mandar pulverizar a cidade. Olha, eu não sei o que tá escrito no jornal, eu tô chegando agora. Eu só sei que pulverizar a cidade não vai adiantar nada. Vai me dizer que inseticida não mata borrachudo agora. Não, boa parte dos insetos morreria, mas... E não é o que precisa? A ilha sem os borrachudos é um paraíso. Os turistas iam voltar aos montes. Mas a alegria dura pouco, né, Alberto? Em pouco tempo, as revoadas de borrachudos voltariam, tá certo? E os turistas iam fugir assustados novamente. Ih, agora deu nó, viu? Dá pra explicar direitinho isso, Lineu? Primeiro, a gente precisa conhecer melhor o nosso inimigo. O borrachudo adulto possui asas e voa. Já a sua larva vive nas corredeiras de água que descem pelas montanhas. Ela se fixa às rochas pela sua parte de trás e pela parte da frente ela se alimenta. Ela possui uma espécie de filtro, uma peneira, que recolhe as partículas de alimentos que são levadas pelas correntezas da água. Quer dizer que os desgraçados que me sugaram quase até a morte eram borrachudos adultos? E que a larva dos borrachudos vive nas águas correntes? Tá aí uma coisa que eu não sabia. É por isso que em Ilhabela tem tanto borrachudo. E é por isso também que pulverizar as cidades, quer dizer, as ruas, as casas, os quintais, mata só os adultos. Porque as larvas continuam vivas, crescendo nas corredeiras. E daí, quando viram adultos, atacam os turistas de novo, né? Então, realmente é um problema de difícil solução. Pra mim, esse cara tá enrolando, entendeu? Por que não manda logo pulverizar toda a ilha pra acabar com esses malditos? Você não sabe o que eu sofri, entendeu? Eu imagino, Alberto. Olha, eu não quero defender político, mas o que ele diz tem lá seu fundamento. Olha, que problema ecológico poderia acontecer se pulverizassem a ilha? Olha, como eu já disse, primeiro a gente tem que conhecer bem o nosso inimigo para depois descobrir a melhor forma de atacá-lo. Né? Se é que acabar com ele, é uma boa ideia. As larvas de borrachudos são o alimento preferido dos pitus, que são uma espécie de camarão de água doce. Quando uma larva de borrachudo recebe inseticida, essa substância tóxica fica acumulada no corpo do pitu que o comeu, podendo causar sua morte.
Os pitus comem várias larvas de borrachudos por dia. Portanto, como ingere um pouco de veneno em cada uma delas, no final do dia acabaram ingerindo uma grande quantidade de veneno. Quer dizer então que os pitus acabam envenenados? Porque eles comeram muitas larvas de borrachudo com inseticida. Aí eles acabam morrendo. Olha o pitu fritinho no capricho. Opa! Vem cá, se antes de morrer, esse pitu for pescado, vendido e frito como esse aqui? Bom, aí quem comesse o pitu ia estar ingerindo todo o inseticida de todas as larvas de borrachudo que o pitu comeu. Não tô entendendo nada. Tem algum problema com os pitus? Eu tô achando ótimo. Pode comer sossegada que esses pitus estão bons. A gente só tá levantando hipóteses. Eles foram pescados antes da pulverização. Mas será que depois não voltariam a crescer mais pitus? Será que não valeria a pena? Pelo menos acabava com esses malditos borrachudos. Bom, você ia estar prejudicando o meio ambiente e depois de um tempo os borrachudos iam voltar. Ué, como assim? Será que você não tá sendo muito pessimista, Lineu? Como é que os borrachudos podem voltar se os rios foram pulverizados? Não sou eu. É a resposta da natureza. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos analisar todos os fatos. Com tanto inseticida que acumulariam ao comer as larvas de borrachudos, os pitus morreriam, certo? Os poucos borrachudos adultos que escapassem do inseticida se reproduziriam e colocariam novos ovos nas águas. Sem os pitus, o que acontece? Dos ovos nasceriam as larvas que não seriam devoradas pelos pitus. Resultado, elas cresceriam e virariam borrachudos adultos com asas e tudo. Em pouco tempo, a ilha estaria infestada de novo. Então, esse negócio de ficar interferindo nos ciclos naturais não dá certo, não. Você acha que está resolvendo um problema e acaba causando um outro problema que você nem imaginava. A natureza vive em equilíbrio e a ação do homem tem seus limites. Por exemplo, no caso dos borrachudos da Ilhabela, continua dando pano para manga. Olha só. A pulverização dos rios, lagos e corredeiras não atingiram apenas os pitus. Nesses habitats vivem muitas espécies de animais e vegetais que também poderiam ser afetadas de alguma maneira. Agora eu fico pensando cá comigo. Existem muitos tipos de água doce, lagos, rios, cachoeiras. Tem os grandes rios, os riachinhos, grandes represas, lagoas, corredeiras, grandes quedas de água. Tem água clara, límpida e cristalina. Tem água barrenta e suja. E tem água bem escura, cheia de material orgânico. A água das nascentes do alto das montanhas, por exemplo, onde vivem os pitus e as larvas dos borrachudos, são límpidas e cristalinas. Já a água que chega na base da montanha ou no leito dos grandes rios é suja e barrenta. Mas por que será que é tão diferente? Tá aí mais uma coisa que gostaria de aprender. Será que tem mais alguma informação nessa reportagem? A água das nascentes desce em direção à base da montanha. Nesse caminho, filetes e córregos de água límpida se encontram, formando rios cada vez com mais volume de água. Esses riozinhos descem as montanhas e vão retirando pedacinhos de terra e pedrinhas. Essas partículas são levadas pela água, que vai ficando cada vez mais barrenta e suja. Quer dizer que a água nasce lá nas montanhas bem limpinha. Daí, à medida que vai descendo, vai sujando de terra, de pedrinhas, é isso? Isso, e as corredeiras e os rios vão se juntando, engrossando e aumentando a força da água. Tá aí. Agora eu entendi tudo. A gente foi primeiro num poção. Uma daquelas piscinas que se forma no rio, já na base da montanha. A água estava boa, mas era um pouco suja e barrenta, sabe? Mas depois, a gente foi até o alto da montanha, na cachoeira que tem lá. Daí sim, a água era límpida, cristalina, geladinha, uma delícia. Foi lá que eu comprei os pitus. E foi lá também que os borrachudos quase acabaram comigo. Só de me lembrar eu já começo a me coçar todo. Olha, mas sabe que tirando os borrachudos você observou tudo perfeitamente. E sabe que a força da água não age só nas quedas, não. Ela vai desgastando a margem dos rios também. Como quando a gente lava a calçada, que tem que aumentar a força da água da mangueira para poder retirar as pedrinhas e a poeira? Isso, Maria. Agora eu vou mostrar uma foto incrível para vocês. O encontro de dois rios. O Negro e o Solimões.
De um lado, águas escuras, de outro, águas barrentas. Não é incrível? Eles caminham lado a lado e parece que não se misturam. Mas eu vou ler um trecho que explica melhor. Esses rios são volumosos porque foram formados a partir de vários riozinhos que desceram várias montanhas. Como esses riozinhos vieram de regiões diferentes, as partículas que carregam são diferentes. Por isso, o Rio Negro tem a cor escura e o Rio Solimões tem um aspecto mais barrento. Quando esses rios se encontram, eles se misturam sim, mas como são muito grandes, a área de encontro fica bem marcada, distinguindo-se claramente qual é a água de cada um deles. Realmente é um espetáculo à parte. Já os rios pequenos, que vêm de áreas diferentes, vão se encontrando com outros riozinhos, se misturando e ficando cada vez mais diferentes. Agora, será que esses rios com águas diferentes têm também habitantes tão diferentes? Os seres vivos que vivem nos grandes e calmos rios são diferentes daqueles das límpidas e pequenas corredeiras das montanhas. Larvas de vários insetos, pitus e peixes, como por exemplo a truta, só vivem nas águas movimentadas e transparentes do alto das montanhas. E aqui embaixo existe uma outra infinidade de peixes. Mas para falar sobre isso, nada melhor do que conversar com especialistas. Oi, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Vou falar ali com o moço. Que tipos de peixe de rio o senhor conhece? Aqui nesse rio dá muita pescada, robalo, caratinga. O baiacu, a corvina, mas assim o robalo mesmo, né? Tainha, bagre, robalo, pescada, corvina e mais outros peixes que é mais difícil de encontrar, mas também existe aqui. Nossa, é peixe que não acaba mais. Ai, da próxima vez, Alberto, traz um peixinho pra gente fazer ensopado. Tá bom. Olha, na verdade, existe peixe de todos os tamanhos, de todos os formatos e com vários hábitos alimentares também. Só no Rio Amazonas se calcula que existam mais de 3.000 espécies de peixes. 3.000 tipos de peixes? Puxa, incrível. É a mesma quantidade de peixes que existe em todo o Oceano Atlântico. Também é o rio com o maior volume de água do mundo. Tem espécies que se alimentam de fruta, outras que comem insetos e outras que se alimentam de outros peixes ou até mesmo de animais que atravessam os rios. Piranhas, por exemplo, que devoram animais em minutos. Também tem várias espécies de plantas aquáticas, umas que flutuam, outras submersas. Sem dúvida, a mais famosa é a Vitória Regia. Ai, é linda, é maravilhosa. Tem folha com mais de 1,5 metro e as flores só abrem à noite. Quando o rio encontra com o mar, essa mistura de água doce com água salgada forma um dos ambientes mais ricos em forma de vida. Mas isso é assunto para a nossa próxima teleaula. Por enquanto, você fica com a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nós aprendemos na teleaula de hoje que as formas adultas e jovens de alguns seres vivos, como os borrachudos, por exemplo, são diferentes tanto no formato como no local onde vivem. Vimos também que as relações dos seres vivos na natureza são muito complexas e que a interferência do ser humano pode provocar resultados inesperados, com prejuízos ao meio ambiente. Conhecemos alguns tipos de rios e lagos, como são formados e por que apresentam características diferentes. E por último aprendemos que diferentes seres vivos habitam as águas dos rios límpidos e velozes das montanhas e dos rios barrentos e calmos da planície. Da próxima vez que você observar um rio, tente descobrir que tipo de água ele tem, ver alguns de seus habitantes. É sempre bom exercitar na prática os conhecimentos que a gente adquire aqui, nas nossas teleaulas. Ah, e tem mais. Estude e até a próxima. Muita licença.